por fim, antes de falar um pouco do mundo, falando do Brasil, há uma percepção de que no Brasil existe um grande grau de ativismo judicial. Eu gostaria de um pouco desfazer esse mito. No Brasil existe baixíssimo grau de ativismo judicial, embora exista um grau relativamente elevado de protagonismo judicial, no sentido de que quase todas as grandes questões brasileiras, em algum momento, desaguam ou no Poder Judiciário ou no Supremo Tribunal Federal. Esse é um fato e, portanto, vale a pena tentarmos compreender por que nós chegamos a esse fato. Porque ativismo judicial, em sentido técnico, é você levar um princípio constitucional vago para reger uma situação que não foi prevista em lei e, portanto, seria uma atuação de criação normativa pelo Poder Judiciário. Essas hipóteses são raríssimas e é possível contar nos dedos uniões homoafetivas, terá sido um caso, anencefalia, mas o protagonismo existe em alguma medida e ele se deve a 5 fatores. O primeiro deles, a Constituição brasileira, ela é extremamente abrangente. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, ela cuida da organização do Estado, da separação dos poderes e da declaração de direitos, e faz isso muito bem. Porém, a Constituição brasileira, além de fazer isso, ela também cuida do sistema de seguridade social, do sistema tributário, do sistema de educação, do sistema de saúde pública, do sistema orçamentário, do sistema financeiro, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção das comunidades indígenas, do papel do Estado na economia, da proteção da família, da criança, do adolescente, e por aí vai. Portanto, a Constituição brasileira, ela cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. E, portanto, muitas vezes essa é uma fronteira mais difícil de se traçar no Brasil. Em segundo lugar, é muito fácil chegar ao Supremo Tribunal Federal por ações diretas. Tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, declaratória de constitucionalidade, arguição de preceito, descumprimento de preceito fundamental. É muito fácil chegar ao Supremo. E, além de ser muito fácil, porque existem muitas ações, existem muitos atores que podem provocar a jurisdição do Supremo. O presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores de Estado, todas as assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais, além da Ordem dos Advogados. De modo que é preciso que uma questão seja muito irrelevante para algum desses atores não levar para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Supremo tem uma competência criminal imensa que atrai a mídia de uma maneira geral e nós julgamos na frente da televisão. Outro dia eu li que alguém disse, esses ministros adoram um holofote, a gente trabalha na frente do holofote, os julgamentos são transmitidos pela TV Justiça. Portanto, é um grau de visibilidade imensa num país em que quase tudo chega ao Poder Judiciário. Eu fiz uma pequena listinha aqui. Uniões homoafetivas, pesquisas com células-tronco embrionárias, ações afirmativas para afrodescendentes, demarcação de terras indígenas, planos econômicos, proteção ambiental, interrupção de gestação, ataques à democracia, piso de enfermagem, regulação de mídias sociais, medidas sanitárias na pandemia, critério de reajuste do FGTS, direito das pessoas transgênero, quantidade de drogas que distingue tráfico de consumo, tudo chega em algum momento ao Supremo Tribunal Federal. De modo que a gente está sempre desagradando alguém. Se você julga uma questão que contrapõe comunidades indígenas e fazendeiros, um dos lados fica desagradado e vocaliza o seu desagrado. Se você tem uma questão que envolve contribuinte e governo federal, um dos dois vai ficar desagradado e vocaliza o seu desagrado. Portanto, o prestígio e importância de um tribunal não podem ser medidos em pesquisa de opinião pública, porque o nosso papel, o papel de bem cumprir a Constituição, importa em alguma medida em sempre estar desagradando alguém. Além do que, o direito não é uma ciência matemática, as pessoas têm percepções diferentes e, portanto, a legitimidade de um tribunal não se confunde com popularidade
de um tribunal. Aliás, se há uma maneira na vida de a gente não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. Portanto, cumprimento meu querido amigo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que acaba de chegar. Sem mencionar, só para fazer uma pausa amena, que a interpretação não é, como eu disse, uma ciência matemática. Existem visões de mundo, existem mais formalistas, existem pessoas que têm mais preocupação com realização da justiça no caso concreto. Eu gosto sempre de contar um episódio. A minha filha se casou no ano passado, em 2 de setembro do ano passado. A presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: não, a atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doce, virei para a atendente e disse: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: ainda não está na hora. E eu, polidamente, disse: eu sou o pai da noiva. Ela respondeu: não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando, ela provavelmente nunca leu Kelsen, mas era uma positivista normativista, que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio, que dizia: é a violação que dá vida à norma. De modo que meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer que, muitas vezes, a interpretação, essa senhora não estava errada, ela recebeu uma orientação. Portanto, interpretar é sempre estar sujeito a algum grau de divergência. Isso, então, um pouco sobre o Brasil.